Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Dinheiro, meu nome é André Godoy e hoje eu quero falar com você a respeito do Japão. O que está acontecendo no Japão, afinal de contas, né? Temos sinais de fumaça vindo da economia japonesa e isso para nós é potencialmente perigoso. Eu não sei se você tem acompanhado o noticiário sobre o Japão, apesar que no Brasil ninguém fala sobre essas coisas, né? É impressionante como nós não temos mais jornalismo especializado em economia. É impressionante isso. Mas voltando ao assunto, o Japão, você já deve ter ouvido falar que o Japão há muito tempo sofre com o problema de deflação. Isso é um problema antigo, tem pelo menos aí uns 30 anos. E a deflação japonesa, a deflação, caso você não saiba, é o maior inimigo de uma economia. Se você acha que a inflação é ruim, é porque você nunca viveu um problema de deflação. A deflação é algo que realmente acaba, no longo prazo, acaba com o país. Né? Então, é o maior dos problemas, dos desafios a serem vencidos no Japão. E o governo japonês fez de tudo para tentar acabar com a deflação. Uma das coisas que ele fez, isso que eu estou falando, tá, não é uma coisa que ele fez assim ano passado, não. São políticas de Estado que têm sido levadas adiante governo após governo. Lá não é... O Japão... Olha, gente, só um breve parênteses aqui. Tem uma antiga piada que fala o seguinte: no mundo existem 4 tipos de países: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, a Argentina e o Japão. Tá? Então, assim, quando a gente fala de Japão, a gente está falando de um outro mundo, outra cabeça. Tá? Lá existem políticas de Estado. Então, seja qual for o governo que assumir, tem determinadas políticas que ele continuará dando andamento. Ele não vai parar com aquilo só porque ele é outro governo. Uma dessas políticas de Estado é o combate à deflação. A deflação japonesa ela tem 1000 fatores, mil raízes, 1000 origens, tá? Mas uma dessas origens é a questão da altíssima produtividade econômica japonesa. Durante muito tempo ela foi muito alta, então quanto mais dinheiro o governo despejava na economia, mais mercadorias ainda saíam das fábricas, né? Tamanho o grau de eficiência dos caras. E isso acabou, claro, produzindo uma deflação, acentuando a deflação. Tem outros fatores, esse não é o único, tá? O japonês poupa muito, isso também é uma questão, né? O japonês ele tem uma poupança enorme. Enfim, você soma tudo e você chega num cenário altamente deflacionário. O governo teve como uma das principais políticas de Estado o gasto público. Né? Você já viu algum país que faz isso? Pois é, como dizem por aí, é nós, né? O governo japonês durante muito tempo tem tentado imitar o Brasil. Tipo assim, vamos induzir um gasto público, vamos fazer uma farra com dinheiro estatal, para ver se a gente gera um pouco de inflação, né? Para ver se zera pelo menos a situação. Se surge uma inflação suficiente para zerar a deflação. Né? Então, durante muito tempo, o governo japonês fez isso. Emitiu dívida, contratava gente para abrir buraco, tampar buraco, tudo com dinheiro público, né, dinheiro do imposto, para ver se com isso surgiu uma inflaçãozinha lá. Não surgiu inflação nenhuma, tá, senhores? Essa tentativa japonesa foi infrutífera, não deu certo. A única coisa que acabou acontecendo é que o Japão ficou com um estoque enorme de dívida pública por causa disso. Né? Mas até aí, isso nunca foi um problema para o Japão. Porque, primeiro, essa dívida está praticamente toda em ienes. Né? Quando você emite dívida na sua própria moeda, é a coisa mais tranquila. Em segundo lugar, porque os juros sempre foram muito baixos, né, no Japão. Por conta de toda essa bagunça, então os juros sempre foram em patamares muitíssimo reduzidos. E quando eu digo reduzidos, eu estou falando de coisas assim, tipo 0,01% ao ano, nesse nível, né? Tudo ia bem no Japão. Até que, do outro lado do mundo,
Os Estados Unidos, sempre enrascados, entraram agora numa fase de ter que aumentar juros. A inflação nos Estados Unidos meio que saiu do controle. Ela está hoje fora do controle e ninguém tem a menor ideia de quando isso vai voltar ao normal. Eles talvez tenham que aumentar ainda muito os juros deles. Por conta disso, o Japão de repente se viu em maus lençóis. Por quê? Porque ele tem uma dívida que paga, ele tem uma taxa de juros baixíssima, né? Essa taxa de juros é a taxa de juros a qual está atrelada aquela enorme dívida pública japonesa. A dívida pública japonesa é mais de 300% do PIB. Tá? Mas, de novo, em princípio isso não é um problema, tá? Porque é o Japão. Então, tudo bem. Na pior das hipóteses, liga a impressora, imprime ien, paga a dívida e acabou, ponto final. Né? O problema não é o tamanho da dívida, o problema é a quantidade de juros que o país tem que pagar. Né? Até outro dia era um juro baixinho. De repente, os juros nos Estados Unidos começaram a disparar. O que acontece? Se o Japão mantiver os juros baixos do jeito que estão, do jeito que sempre foram, o que vai acabar acontecendo? Pessoas vão começar a pegar dinheiro emprestado no Japão para aplicar na renda fixa americana. Ou seja, vai começar a ter uma demanda muito alta por ienes. E isso, por N razões, não convém à economia japonesa. Então o governo japonês percebeu o seguinte: temos um problema. Né? Do outro lado do mundo, os americanos vão aumentar os juros, não tem como. O Japão não pode chegar para os caras, para os americanos, e falar: não aumenta o juro. Não tem cabimento, né? Cada um tem que resolver o seu problema. Então, o que o governo japonês decidiu fazer? Decidiu peitar o mercado. É impressionante, isso nunca termina bem, senhores. Aí pode ser o Japão, pode ser quem for. Eu arrisco um palpite aqui que esse negócio do Japão vai terminar mal para eles. Eles colocaram agora na presidência do Banco do Japão um cara que é um acadêmico. Né? Até hoje de manhã eu estava assistindo na Bloomberg uma entrevista com um cara de uma empresa de investimentos especializada em Japão, e o cara rasgando elogios, falando: não, porque esse cara que assumiu a presidência do Banco do Japão é um cientista, é um acadêmico e tá. Ele falando e eu só olhando, eu falei: isso não vai dar isso não vai dar certo, porque o que acontece? A presidência do Banco Central, assim como, sei lá, lugares como uma mesa de operações, ali não é lugar para cientista. Ali não adianta você chegar e falar: olha, o gráfico vai fazer tal coisa. Porque esquece, no mundo real, na hora H, o gráfico vai fazer o que ele quer, ele vai para onde ele quer e acabou, e você não manda nele. Né? Ali as suas teorias vão pro buraco em 5 segundos. E esse novo presidente do Japão, por ser um acadêmico, né, quando eu vi a entrevista da Bloomberg, eu falei: bom, agora está explicado, agora eu entendi por que o Banco do Japão está peitando o mercado. O que o Banco do Japão está fazendo? Ele está imprimindo dinheiro para comprar títulos públicos da própria dívida, de modo a manter a taxa de juros em 0,5% ao ano. Quando a procura por títulos públicos japoneses esfria, porque veja, o Japão está pagando um juro muito baixo, certo? Então qual é a tendência do mercado? Deixar de lado o investimento em títulos públicos japoneses, porque eles estão pagando um juro muito baixo, certo? Ao deixar esses títulos de lado, qual é a tendência? É que esses títulos, o que o mercado está dizendo para o governo japonês? Olha, aumente esse juro que você está oferecendo nesse papel, porque nesse juro atual a gente não quer comprar o papel. Então, quando o mercado põe um título de dívida na geladeira, quando ele esfria a procura por aquele título, ele acabará o quê? Forçando o aumento da taxa de juros. Tipo assim, paga mais nesse título que aí eu compro o teu papel. Só que isso, lembram-se, é tudo que o Japão não quer que aconteça, porque ele tem uma dívida de 300% do PIB. Um aumento de juros sobre um saldo devedor desse tamanho, eles vão trabalhar para pagar juros, basicamente.
Então o que o Banco do Japão está fazendo? Ele está imprimindo dinheiro, imprimindo ienes, para ele próprio comprar esses títulos que pagam 0,5% ao ano, de modo a manter a demanda normalizada, impedir que a procura por esses títulos caia, porque se cair a procura, o governo japonês vai ter que oferecer juros maiores, e é o que ele não quer que aconteça. É claro, senhores, que essa questão de imprimir moeda para manter o juro a 0,5%, isso é uma loucura. Isso realmente, olha, só um acadêmico seria idiota ao ponto de fazer uma coisa dessa, né? Que é o caso do atual presidente do Japão. Vocês podem falar assim, pô André, você não se enxerga, você falando do cara que é o presidente do Japão, pouco importa quem ele é. As leis da economia é a mesma coisa que as leis da física. Se você pegar um cara que é um engenheiro da NASA e ele começar a falar besteira sobre as leis da física, você pode chamar ele de idiota porque as leis da física não ligam para ele, para o título que ele tem. A mesma coisa para o presidente do Banco do Japão. As leis da economia serão as leis da economia sempre, independente dele ser quem ele é, dele ter o cargo que ele tem. Ele não vai conseguir violar essas leis. Então, a tendência, senhores, é o seguinte: o Japão vai continuar nesse processo maluco de imprimir ienes para segurar a sua própria taxa de juros. Agora, isso não tem futuro. No médio prazo, o que vai acabar acontecendo? Eles vão abrir o bico, eles não vão conseguir manter isso do jeito que está e vão ter que aumentar sim os juros. O que vai acontecer com a economia japonesa? Difícil prever. Agora, uma coisa é certa: aumentando os juros no Japão, os Estados Unidos se sentirão pressionados a aumentar ainda mais os seus juros, para aumentar o diferencial, né? Quando você está no processo de aumentar juros, você quer que o seu juro, já que você vai aumentar o juro, o seu tem que ser o maior possível. Para quê? Para atrair recurso, enfim, controlar todos os problemas monetários, né? Subindo os juros dos Estados Unidos, adivinha para onde vai o juro do Brasil, né? Aliás, aqui vai ser uma situação interessante, porque o Roberto Campos Neto, que está na presidência do Banco Central, isso tudo que eu falei acontecendo, isso vai acontecer, uma questão só de tempo. O Roberto Campos Neto, se ele ainda estiver lá no cargo, ele é um Banco Central independente, lembram-se? Ele vai aumentar o juro. O Lula vai dar pulos desse tamanho. Paciência. Então vai ser uma situação bizarra, porque você vai ter de um lado o Lula pé da vida, né, arrancando os cabelos, porque vai ter que aumentar o juro, e no mundo o cenário vai ser de uma extrema confusão monetária. Países disputando para ver quem aumenta mais o seu juro. E o Brasil no meio disso, louco da vida para conseguir reduzir o juro, né? Dar uma de populista, que é o que o Lula quer fazer, mas ele não vai conseguir. Enfim, esse é o panorama sobre o Japão. O Japão interfere muito no mundo, evidentemente, né? Ele vai levar a reboque o aumento de juros dos Estados Unidos, que por sua vez vai levar a reboque o aumento de juros no Brasil, né? Esse é o cenário de médio prazo. Isso não vai acontecer amanhã, porque o Banco do Japão ainda vai quebrar a cabeça, né? Mas vai bater cabeça ainda um tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai perceber que não adianta e ele vai deixar o juros subir. É isso, senhores. Recomendo que vocês deem uma olhada. Procurem pelo nome do presidente do novo presidente do Banco do Japão. Chama-se Kazuo Ueda. Kazuo se escreve K-A-Z-U-O Ueda, da U-E-D-A. Kazuo Ueda. U-E-D-A, isso. Dê uma olhada no perfil do homem e se interem um pouco sobre a questão do Japão, porque é um paísinho desse tamanho, né? Mas ele arrasta o mundo, tá bom? Senhores, prazer falar com vocês, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.